Só em 2023, os Estados Unidos enfrentaram 28 grandes catástrofes climáticas, o número mais elevado alguma vez registrado num único ano, cada uma custando mais de $1.000 milhões em danos. Então, como os agricultores do Zetail lidam com isso? Normalmente, os agricultores da Florida colhem mais de metade das laranjas do Zetail todos os anos. Grande parte dessas 846 mil toneladas colhidas é transformada em suco de laranja vendido em todo o país. No Texas, os agricultores plantam vastos campos de algodão, que é também a principal cultura do estado, representando 40% da produção do país. Esses campos produzem 3,10 milhões de fardos de algodão, cada um pesando 500 libras. Nebraska é conhecida pela produção de milho. Só em 2022, os agricultores daqui colheram quase 1,8 milhões de alqueires de milho, muitos deles utilizados para alimentação de gado e produção de biocombustíveis. Muitas fazendas nos SRS funcionam há mais de 50 anos, como esta fazenda de batata semente de 59 anos em Montana, que fornece sementes certificadas livres de doenças para produtores de batata em todo o noroeste do Pacífico. Essas sementes produzem batatas Rousset que eventualmente se transformam em purê de batata na sua mesa de jantar, ou nas batatas fritas crocantes que você saboreia no McDonald's. Todos os anos, milhões de quilos destas batatas são colhidos, armazenados e enviados para fábricas de processamento. Mas a vida idílica da agricultura é frequentemente interrompida pela força imprevisível da natureza. Secas, calor excessivo, incêndios florestais, inundações, furacões e tempestades de granizo atingiram fazendas, deixando campos e celeiros em ruínas. Só em Montana, os incêndios consumiram mais de 900 mil acres de terras públicas e privadas. No Texas e no Kansas, secas severas e ondas de calor levaram a mais de 14,5 milhões de dólares em perdas de colheitas, afetando particularmente culturas de algodão, trigo e forragens. As inundações também causaram estragos, com mais de 490 vidas perdidas, especialmente na Nova Inglaterra, onde estados como Vermont e Connecticut enfrentaram algumas das condições mais chuvosas já registradas. Enquanto isso, o furacão Ian causou $1,5 bilhão em danos às colheitas na Flórida, o que causou perdas de mais de $304 milhões em frutas e culturas cítricas como laranjas. Em Idaho e Montana, a pandemia de Covid-19 perturbou toda a cadeia de abastecimento de batata. Com restaurantes e hotéis fechados, a procura por batatas entrou em colapso. Como resultado, a maior quinta de batata semente em Montana foi forçada a enterrar mais de 1.400.000 libras de batata semente não utilizada em enormes covas, o que representa perdas de $140 mil por apenas uma quinta. Em toda a região, esta perda ascendeu a $8 milhões, uma vez que mais de 1,5 milhão de libras de batatas ficaram retidas. Muitos agricultores em regiões propensas à seca, como o Texas e o Kansas, optaram por culturas resistentes à seca e melhoraram as práticas de gestão da água. Eles instalam sistemas de irrigação por gotejamento, usam sensores de umidade e coletam água da chuva para conservar a água durante os períodos de seca. Alguns também adoptam variedades de culturas que podem suportar condições de baixa umidade. Os fazendeiros também correm para vender seu gado mais cedo, antes do pico da seca, para evitar que morram de fome e economizar dinheiro. Eles também passam a criar Brahman, um tipo de gado nativo da Índia com alta tolerância ao calor. Os agricultores também investem em infraestruturas que possam resistir a catástrofes. Após as cheias de 2019 no Nebraska, muitos agricultores constroem agora barreiras contra inundações à volta das suas casas, campos, celeiros e silos para proteger colheitas e explorações agrícolas. Em áreas propensas a furacões, alguns agricultores usam quebra-ventos ou plantam culturas de uma forma que reduza os danos causados pelo vento. Durante tempos difíceis, transformar o excedente da colheita num recurso tornou-se uma tábua de salvação crucial para mitigar a dor dos agricultores.
Por exemplo, o excedente de leite foi utilizado para produzir mais queijo, manteiga e leite em pó, o que prolongou o seu prazo de validade e facilitou o seu transporte e armazenamento. O excesso de frutas e vegetais foi processado em sucos, molhos e geleias ou doado a bancos de alimentos. Em Montana, os agricultores misturaram o excesso de batatas com palha e composto para criar ração para o seu gado, garantindo que os bezerros do próximo ano beneficiarão das dificuldades deste ano. No Texas, os produtos demasiado danificados para serem vendidos no mercado são enviados para instalações onde a digestão anaeróbica os transforma em gás metano para gerar eletricidade. Os agricultores da Flórida passaram a converter laranjas danificadas em ração animal e fertilizantes orgânicos. Enquanto isso, os vinhedos da Califórnia, atingidos por incêndios florestais, estão usando os restos carbonizados de suas uvas para produzir composto de alta qualidade que ajuda a reconstruir a fertilidade do solo. Embora tenham havido muitas melhorias na preparação para catástrofes naturais, os danos ainda são muitas vezes esmagadores quando ocorrem com força total, como os dos últimos 2 anos. Quando ocorre uma catástrofe, os agricultores dos Iowa avaliam primeiro os danos e iniciam o processo de recuperação. Em 2023, os agricultores do Texas enfrentaram mais de 4,8 mil milhões de dólares em perdas, a maioria devido à seca, e a agricultura da Flórida foi atingida por mais de 1,2 mil milhões de dólares em danos causados pelo furacão Idália. Em 2023, cerca de 90% da área cultivada no Zeúda estava segurada. Portanto, após tais eventos, os agricultores normalmente dependem de ajuda governamental e pagamentos de seguros para reconstruir, mas a recuperação é muitas vezes lenta e incompleta. Então, dependendo da época do ano e da gravidade dos danos, os agricultores poderão tentar replantar culturas após um desastre. Apesar da destruição, os agricultores americanos olham sempre para o futuro. Os campos são replantados, os celeiros reconstruídos e o otimismo restaurado. Além dos desastres naturais, a invasão de animais selvagens também é um enorme problema na agricultura do Iowa, porque causa perdas de milhões de dólares a esta indústria de 236 mil milhões de dólares. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses culpados mais notórios que os agricultores dos Estados Unidos lutam. Primeiro temos os coiotes, um predador astuto que causa o caos aos criadores de gado. Só em 2020, os coiotes foram responsáveis por 60% de todas as perdas por predação de cordeiros e ovelhas, custando aos agricultores mais de 21 milhões de dólares. Sua presa preferida são os cordeiros jovens, mas também se sabe que os coiotes atacam bezerros, galinhas e até animais domésticos perto de fazendas. E depois há os javalis, as espécies invasoras mais destrutivas na agricultura americana. Espalhando-se do Texas à Califórnia e até ao centro-oeste, os javalis são responsáveis por danos anuais de 1,5 mil milhões de dólares. Eles escavam campos, comem colheitas e destroem sistemas de irrigação. Um único javali pode destruir hectares de terra em busca de comida, deixando uma fazenda parecendo um campo de batalha. Sua população é particularmente elevada em estados como Texas, Flórida e Geórgia. Então, como é que os agricultores lutam contra estas ameaças implacáveis? Para os servos, os agricultores dependem fortemente de animais de guarda, como burros ou lhamas, que protegem instintivamente os rebanhos dos predadores. Nas zonas mais rurais, existem patrulhas noturnas e programas de captura, uma vez que os coiotes são nocturnos e muitas vezes vagueiam quando os agricultores estão a dormir. Mas, de longe, a tática mais debatida é a caça ao coiote, que ainda é legal em muitos estados. Por último, combater os javalis é como ir para a guerra. Em estados como o Texas, onde os javalis chegam a milhões, os agricultores usam a caça e a captura como principal defesa. As caçadas de helicóptero, onde os caçadores sobrevoam campos infestados e atiram em javalis de cima, não são apenas comuns, mas também um mal necessário para muitos agricultores de grande escala.
Outros montam armadilhas com iscas projetadas para capturar grupos inteiros de famílias de javalis, também conhecidas como sondas de uma só vez. Para uma abordagem mais agressiva, alguns agricultores utilizam cães treinados especificamente para a caça de porcos. Esses cães podem rastrear, latir e até mesmo manter um porco no lugar até que o caçador chegue para matá-lo. Este método é particularmente eficaz em matas densas, onde a visibilidade é limitada e, de outra forma, os suínos podem ser difíceis de localizar. Métodos ainda mais avançados, como contraceptivos específicos para javalis, estão sendo pesquisados para controlar populações sem a necessidade de caçadas em massa. Mas, como os javalis são criadores prolíficos, muitas vezes parece uma batalha perdida. Imagine perder milhões de dólares em gado em menos de uma hora. É cruel para muitos agricultores quando ocorrem desastres naturais. As fazendas foram completamente destruídas. Milhões de vacas morreram quando os agricultores não responderam prontamente aos desastres naturais. Os desastres naturais são uma ameaça constante aos meios de subsistência agrícolas, causando perdas anuais de milhares de milhões de dólares. As explorações de vacas são especialmente vulneráveis, porque as vacas dependem dos agricultores para alimentação, abrigo e cuidados veterinários. A interrupção dos cuidados devido a desastres naturais pode levar à morte generalizada de animais e a dificuldades econômicas para os agricultores. De acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura, os desastres naturais custam cerca de 123 mil milhões de dólares em perdas de produção alimentar todos os anos. As inundações e as secas são os culpados mais frequentes, sendo responsáveis por 83% destas perdas. Regiões como a Ásia e a África suportam o peso das consequências, com perdas superiores a 25 mil milhões de dólares por catástrofe. A natureza representa uma séria ameaça aos rebanhos, devastando pastagens e interrompendo o abastecimento de alimentos, levando à fome. Os tornados resultantes da tempestade causaram mais danos ao gado do que a própria tempestade. Os ventos que acompanham os tornados derrubam árvores e essa também é uma das causas da morte de vacas durante a tempestade. O USDA informou que as perdas de curto prazo na produção pecuária causadas pela tempestade foram estimadas em 30 milhões de dólares, sem incluir a infraestrutura. Entre eles, o gado desaparecido representou cerca de 8 milhões de dólares. As inundações podem tornar as pastagens inutilizáveis, enquanto as secas causam escassez generalizada de alimentos. As más condições sanitárias podem causar a propagação de doenças nas vacas, fazendo com que morram em massa. As inundações são especialmente perigosas porque as vacas podem facilmente afogar-se se ficarem presas ou não conseguirem encontrar terrenos mais elevados. Celeiros e cercas danificados expõem as vacas ao perigo potencial de predadores e ao risco de ferimentos causados por detritos. Estamos vendo rebanhos de vacas presas pelas enchentes. Elas podem ser arrastadas. As consequências da inundação são imprevisíveis. As vacas que poderiam ter morrido com a enchente foram arrastadas, e depois que a água baixou, os cadáveres apareceram aos poucos. Mesmo que o rebanho sobreviva, eles podem enfrentar problemas de saúde de longo prazo por ficarem submersos na água por dias e ficarem sem comida por longos períodos de tempo. Quando as carcaças das vacas foram encontradas, os agricultores não trataram delas imediatamente. Eles estão tentando resgatar as vacas sortudas que sobreviveram. As consequências dos desastres naturais para o gado vão muito além do número inicial de mortes. As perturbações na produção agrícola causadas por estes acontecimentos podem levar a um efeito dominó, causando escassez de alimentos devido à redução da produção de leite e carne. Isto afeta comunidades cujas necessidades dependem das vacas. Os agricultores enfrentam dificuldades econômicas devido às perdas de animais e ao fardo da reparação de infraestruturas danificadas.
Estas catástrofes também podem poluir as fontes de água através de cheias e derrames fecais, afetando a qualidade da água tanto para seres humanos como para animais. O aumento das águas das enchentes pode inundar rapidamente pastagens e celeiros, prendendo e afogando vacas. A rápida subida das águas muitas vezes deixa aos agricultores pouco tempo para evacuar o seu gado para terrenos mais elevados. Isso interrompe o ciclo reprodutivo e aumenta o risco de surtos de doenças. A investigação mostra que a produtividade pecuária é afetada durante e após as catástrofes, devido a uma combinação de fatores, incluindo acesso limitado a alimentos e água, doenças e estresse psicológico. Além das inundações, um fenômeno natural que frequentemente acompanha as tempestades são os trovões. Os relâmpagos viajam 30.000 vezes mais rápido que uma bala, causando morte instantânea. Nem os humanos nem quaisquer animais podem evitá-lo. Um fim trágico para as vacas que tentavam escapar da tempestade. Um raio atingiu uma árvore antes de atingir as vacas e 19 vacas foram mortas por esse raio. A maior parte do gado se escondia nas árvores e eles estavam bem antes da tempestade. Mas depois da tempestade, todos morreram. A árvore onde eles estavam escondidos tinha marcas de queimadura e o tronco estava partido. Os agricultores podem confiar em sinais nas carcaças ou no ambiente para determinar se as vacas morreram devido a raios. Os agricultores precisam estar atentos às ondas de calor e às secas, que também representam uma ameaça significativa à saúde e sobrevivência das vacas. O calor extremo pode levar ao estresse térmico, uma condição caracterizada por desidratação, aumento da frequência respiratória e, por fim, morte. Estudos demonstraram que o estresse térmico também pode impactar negativamente a produção de leite em vacas leiteiras. Por outro lado, a seca pode causar grave escassez de água, fazendo com que as vacas fiquem desidratadas e desnutridas, devido à falta de acesso à forragem suficiente. Embora os dados sobre mortes específicas de vacas devido à seca sejam limitados, continuam a ser uma preocupação crescente para o gado e os agricultores em todo o mundo. As ondas de calor e as secas devido às alterações climáticas estão a aumentar em frequência e intensidade. Durante estes tempos, o gado é vítima silenciosa de desastres naturais. Em seguida vêm os incêndios florestais, que podem engolir pastagens e celeiros com consequências devastadoras. O fogo que se move rapidamente deixa pouco tempo para escapar, e as vacas presas no fogo ficam frequentemente gravemente feridas ou morrem. Quando o maior incêndio florestal da história do Texas atingiu Panhandle no final de fevereiro, milhares de animais foram queimados junto com mais de 1 milhão de acres de pastagens. Os incêndios abalaram a maior região pecuária dos Estados Unidos. Os danos agrícolas fizeram com que o valor total do produto diminuísse em 219,8 milhões de dólares. Outro incêndio catastrófico em uma fazenda no Texas matou 8.000 vacas. Embora os bombeiros continuassem a combater o incêndio, o fazendeiro perdeu tudo durante a noite. A tempestade devastadora causou tornados e nevascas recordes em Dakota do Sul. As vacas ainda estavam no pasto quando a nevasca começou. Eles ficam com frio rapidamente porque seu pelo de inverno ainda não cresceu muito. As vacas ficaram completamente expostas à neve ofuscante. Alguns vagaram por quilômetros antes de desabar e sufocar na neve que caía. Embora as tempestades de inverno não sejam novas na área, mas esta nevasca superou até as piores previsões. A nevasca trouxe ventos fortes variando de 30 a 80 milhas por hora e despejou de 18 a 24 polegadas de neve. Os pecuaristas estão sofrendo após uma tempestade de neve recorde. O pior chegou. Milhares de bovinos morreram na neve espessa. As vacas que tiveram a sorte de não ficarem presas na nevasca ainda enfrentaram muitas dificuldades na fazenda. Ondas de frio e neve pesada também podem afetar a saúde e o conforto dos animais de estimação. Além disso, muita neve afeta o transporte de alimentos.
Os agricultores devem empurrar regularmente a neve para limpar as estradas de acesso e os caminhos dos animais. Após um desastre natural, reconstruir um rebanho pode ser um processo demorado e caro. A maioria das instalações precisa ser reparada. Além disso, lidar com o número de vacas que morreram no desastre também é um grande desafio para os agricultores e indústrias relacionadas. Os agricultores também podem criar um futuro mais seguro para as suas vacas e garantir a sustentabilidade da indústria pecuária face às alterações climáticas. Preparar reservas alimentares para prevenir desastres naturais. Trabalhe em estreita colaboração com agências governamentais para facilitar respostas mais rápidas. Em caso de emergência, ajude a evacuar o gado para uma área segura mais rapidamente, minimizando as perdas e melhorando a resiliência geral da exploração.